Olá pessoas, Mercúrio na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. E bom pessoal, estou trazendo pra vocês mais um episódio do Animaverso e o filme escolhido da vez foi Toy Story 3. Pois é pessoal, a gente vai resumir esse filme que é um clássico da Disney e que já adianto pra vocês, é um dos meus favoritos. Então antes de tudo eu já peço pra que você deixe seu like, se inscreva no canal, pega aquela pipoca porque você vai reassistir Toy Story 3 completo comigo. Partiu? Então, bora! Começamos o filme com uma metáfora, onde vemos o Aang brincando com seus brinquedos. Aqui a gente vê como realmente ele ama seus brinquedos, ele quase que faz um filme pra eles. E logo depois a gente tem o início com aquela música Amigo, Eu Estou Aqui. E bom gente, é aí que eu já começo o filme chorando pra caramba, porque Amigo, Estou Aqui é de chorar, é de acabar com qualquer um. O tempo passa e a gente vê que o Aang já não é mais aquela criança. Na verdade, agora ele tem 17 anos e vai pra faculdade. E como ele vai largar do seu quarto, né, pra ir pra faculdade, a mãe dele promove uma reforma e separa lixo, sótão, creche, que no caso é doação, e faculdade. E o Aang mexe nos brinquedos dele e lá ele acaba colocando os brinquedos dele pro sótão e o Woody pra faculdade. Pois é, ele acaba fazendo essa separação. Só disso já choca qualquer um, pois é, o Woody vai se separar de seus amigos, mas calma que piora, porque por causa de um percalço ali, né, quando o Aang estava colocando os brinquedos no sótão, a mãe dele acaba se confundindo e levando os brinquedos pra sarjenta, ou melhor dizendo, pra lixeira, e é nesse momento que o caminhão de lixo já tá vindo e os brinquedos são quase todos pro lixo, e aí gente, aí é doideira, porque eles começam a achar que o Aang abandonou eles, sendo que o único que viu isso foi o Woody, e o Woody vai atrás dele e fala: não, o Aang não jogou vocês fora. Só que ninguém acaba acreditando nele. E aí eles têm a ideia de ir pra Sunnyside, a creche onde a mãe dele já tinha falado que ia doar os brinquedos. E pra lá eles vão. Chegando na creche, a gente conhece a Molly, que é uma personagem que aparece de canto, mas que no futuro do filme vai ter mais desenvolvimento. Voltando para os brinquedos, eles já são logo jogados dentro de uma sala. E ali eles acabam conhecendo o ursinho carinhoso Lobson. Esse ursinho aí roxo, que gosta de abraços fofinhos e tem um cheiro de morango, apresenta para eles a creche e mostra para eles que ali é o lugar perfeito. Além disso, conhecemos o Ken, que logo já se apaixona pela nossa Barbie, e os dois já viram um casal logo de cara. Mas após isso a gente tem os confrontos, afinal o Woody quer ir embora e o pessoal quer ficar. E nesse momento que o Woody vai embora e os amigos dele acabam ficando na creche, o Woody decide voltar pro seu dono, o Aang. A tentativa de fugir do Woody acaba dando muito certo. É tipo meio que stealth, gente. Ele sai, vai pro banheiro, do banheiro ele vai pro terraço de um jeito muito maluco e chegando lá ele consegue uma pipa. E é nesse momento que ele pega a pipa e vai. Quando ele começa a voar, a pipa acaba se quebrando e ele cai numa árvore. E lembra quando eu falei da Molly? Bom, gente, ela acaba reaparecendo aqui e ela acaba achando o Woody e levando o Woody pra casa. Só que detalhe, o Woody acaba perdendo o chapéu dele ali no momento que ele estava voando. Voltando pra creche, aqui os amigos do Woody estão preparados pra brincadeira. Só que na verdade, na sala que eles caíram na creche, são crianças extremamente pequenas e extremamente destruidoras. E é uma das piores brincadeiras de todas, pois afinal eles quebram os brinquedos, passam na quinta, é doideira. E aí a gente tem um dos dias mais assim calamitosos pros brinquedos que eram do Aang. Voltando pro Woody, né, que agora está lá na casa da Bonnie. Pois é, eu já chamei a Bonnie de Molly, desculpa gente. A Bonnie, a gente vê que ela é totalmente o contrário dessas outras crianças, afinal ela cuida do Woody, ela literalmente é uma ótima dona de brinquedo, tem vários brinquedos dela ali, e só que nesse momento o Woody decide não ficar lá, afinal ele tem o dono dele, que é o Aang, e é nesse momento que a Molly dorme, a Bonnie dorme no caso, né, ele planeja fugir. Voltando pro orfanato, depois desse dia de brincadeiras intensa, o Buzz decide ir falar com o Lodson e falar com ele. Mano, não tem como a gente ficar nessa sala, meus amigos merecem uma sala melhor. Só que nesse momento ele tem que fazer outra cena de stealth pra fugir ali daquela sala, pois afinal na creche tudo é trancada e ele consegue chegar. E é nesse momento que ele vê o pessoal ali, né, os comandantes do Lodson, tudo jogando no tigrinho. Chega a ser até interessante, eles fazendo uma roleta ali. E aí o Buzz acaba escutando que ele e os amigos dele daqui a um tempo vão acabar sendo quebrados, afinal as crianças são muito, como posso dizer assim, muito pequenas, né? E ele fica assustado e ele vai voltar pra fugir, só que nesse momento ele acaba sendo aprisionado pelo bebezão.
Pois é, o bebezão pegou ele, que é um grande comparsa do Logson. E literalmente, gente, ele mexe nas configurações do Buzz. Mexendo lá, o Buzz acabou esquecendo sobre toda a história que ele tem com os amigos dele. Meio que ele tem um Alzheimer simultâneo ali, né? E ele literalmente volta com aquela coisa de patrulheiro galáctico e achando que o Logson é o grande mestre dele. Falando dos amigos do Buzz, nesse momento que eles estão esperando o Buzz aparecer, a senhora Batata simplesmente mexe no seu olho e encontra o seu olho antigo que está lá na casa do Aang. E aí ela consegue ver que o Aang na verdade não ia jogar eles fora. Na verdade o Aang ia colocar eles no sótão. E como num passe de mágica eles decidem, a gente tem que voltar pro Aang. Mas bem nesse momento que eles decidem fugir, chega o Logson junto com o Buzz e seus capangas. E aí, como o Logson já tá sabendo sobre toda essa revolta dos brinquedos, ele simplesmente aprisiona cada um em sua cela. E o Buzz fica ali como... O Buzz, no caso, né, meio que desconfigurado, fica ali olhando eles dentro dessa cela, né? E é até interessante, porque o Senhor de Batata acaba desrespeitando o Logson e o Logson vira pra ele e fala: você não vai ficar no presídio não, você vai ficar na caixa de areia lá fora. Quer dizer, essa caixa de areia é onde os gatos fazem cocô, então quer dizer, que nojo. E aí sim a gente entende o sistema Sunnyside. Na verdade não é uma creche feliz e bonitinha, na verdade é um presídio, onde os brinquedos mais velhos têm mais condição e os mais novos simplesmente são quebrados e vão pro lixo. Quer dizer, é quase que uma pirâmide social, a gente está falando da vida real. Voltando pro Woody, que estava fugindo lá da casa da Bonnie, no caso, né, ele acaba descobrindo a história do Logson. Por que que o Logson é assim? Na verdade, Sunnyside é um presídio. Aí sim que ele descobre como seus amigos caíram nessa furada. E aí é contado pra ele que o Logson era um brinquedo muito amado, só que um dia sua dona acabou adormecendo e esquecendo ele pra trás. E nesse momento, ele ficou perdido, mas ele não desistiu de reencontrar a dona dele e passou o tempo e ele reencontrou essa dona dele. Só que nesse momento ela já havia o substituído, no caso, né? Afinal, ele se tornou um brinquedo perdido. Nisso cresceu uma ira dentro dele, ele achou Sunnyside e implementou esse sistema maluco. Decidido a voltar para salvar seus amigos, o Woody, ele volta para a escola pela mochila da Bonnie, né? E lá, chegando lá, ele vai, bem no momento que ele vai falar com seus amigos, um brinquedo para ele. Um brinquedo velho, um carrinho de telefone, conta para ele que ele deu sorte de fugir, mas que seria muito difícil ele fugir de novo. Só que como o Woody dá ouvidos a eles, o carrinho explica para ele como ele tem que fugir. Aí passa o segredo, que tudo é muito bem vigiado, que não tinha como o Woody fugir, mas ele conseguiu, né? E que para sair com os amigos dele, a única forma dele sair de lá é pelo lixo, ou melhor, pela lixeira. E em menos de 24 horas o Woody decide arquitetar um plano ali, se juntando junto com seus amigos e falando: ó, vamos nos organizar e vamos todo mundo fugir. Só que em primeiro passo a gente tem que salvar o Buzz também. E bora lá que hoje à noite é a nossa fuga. Chega a noite e o Woody e o Flint, que é o cachorro, né, vão atrás do primeiro inimigo que eles precisam tirar do jogo, que é o quê? Que é o macaco. O macaco, ele fica de olho em tudo. Tudo que acontece, ele bate palma e avisa que tem algum brinquedo fugindo. E aí o Woody e o Flint, depois de uma luta mano a mano, corpo a corpo, conseguem parar o macaco. Ao mesmo tempo a gente tem o Senhor de Batata, que vai passar mais uma noite na caixa de areia, só que aí ele meio que se desconfigura e se monta de novo para conseguir pegar uma chave ali. O que é bem interessante, porque ele mostra para eles que o caminho tá livre, que agora eles podem sair. Outra coisa também é a Barbie. No caso, a Barbie, ela tinha um romance com Ken, só que quando ela viu seus amigos sendo presos, ela acabou largando dele. E agora ela decide voltar com Ken pra quê? Pra pegar o manual de instruções do Buzz, né? Pra conseguir pegar o manual de instrução do Buzz e pra conseguir, como pode dizer assim, né? Reiterar o Buzz de novo sobre tudo que ele tem que ter feito, né? Que ele é um grande amigo deles. E ela até consegue, fazendo uma sacada ali bem inteligente, no caso, né, de levando o Ken a fazer uns desfiles de roupa ali pra ela, e depois ela vai pra cima, enche ele de porrada, consegue prender o cara e pegar o manual do Buzz. E aí é nesse momento que a Jessie usa os seus poderes de sex appeal pra tentar seduzir o Buzz ali, coisa que dá certo ao mesmo tempo que não dá certo, porque depois eles precisam prender o Buzz, e aí sim eles conseguem literalmente mexer no play pro demo e conseguirem literalmente trazer o Buzz de volta. Mais ou menos trazer o Buzz de volta, afinal o Buzz volta na versão espanhol dele, coisa que ele tá aqui, ele tá do bem, mas também está do mal, ou tá do mal, mas também tá do bem. Ele tá confuso, apenas apaixonado pela Jessie.
Agora, com o plano todo feito, tudo em ação, eles conseguem mais uma cena de stealth e chegar até o lixo, no caso, né? E bem no momento que eles estão descendo, o Lodgson descobre sobre tudo e vai atrás dele. Afinal, ele acabou quebrando aquele carrinho que ajudou eles, né? Ele obrigou aquele carrinho a falar tudo. E aí o Lodgson vem, começa a discutir com o Woody e o Woody joga as verdades na cara dele. Que só ele que foi trocado, os outros brinquedos não foram trocados. E aí, ao mesmo tempo que um dos capangas fica do lado do Lodgson, outros ficam contra. E o bebê chorão simplesmente joga o Lodgson no lixo. E aí o Woody e seus amigos aproveitam para fugir. Afinal, o caminhão de lixo já está ali. Só que bem nesse momento, um dos ETzinhos acabam ficando agarrado. O Woody volta para ajudar a pegar um dos ETs, né? Só que aí o Lodgson, que já estava no lixo, consegue ressurgir das cinzas, vamos dizer assim, né? E puxar o Woody. E todos os amigos dele literalmente decidem ir junto com o Woody pra dentro do caminhão de lixo. E aí que começa um dos momentos mais tensos do filme e um dos melhores momentos do filme, né? Afinal, eles vão do caminhão do lixo, chegando lá, uma TV cai em cima do Buzz. E aí sim o Buzz consegue voltar ao normal. E mal eles têm tempo de respirar dentro do caminhão de lixo, porque quando vê, eles vão parar num aterro. E nesse aterro estão todos os amigos do Woody, o Lodgson e também estavam os 3 ETzinhos que são os filhos do Cabeça de Batata. Só que eles acabam sendo levados por uma avalanche, coisa que eu pensei, caraca, esses personagens morreram. Mas não, calma, eles vão ter um certo peso no futuro da história. Voltando aqui pra falar sobre eles no lixão, é bem interessante, gente, porque eles conseguem ver a luz no fim do túnel. E eles achando que era o dia raiando, só que na verdade não era o dia, era simplesmente o fogo. E aí eles começam a correr contra o fogo, só que num momento não dá. A última chance deles é ajudar o Lodgson pra ele clicar um botão, só que o Lodgson de novo trai eles. E sério, nesse momento eu pensei, caraca, esse ursinho só enchendo ele de porrada. Dito isso, eles acabam caindo bem dentro do fogo. E aí a gente tem uma das melhores cenas e uma das cenas mais emocionantes de todas. Afinal, eles não tem mais como fugir. O fogo tá bem na frente deles. Eles simplesmente aceitam a morte, literalmente, e dão a mão um pro outro. E naquele momento, gente, quando o João lá de 8 anos já estava chorando muito, porque pensando, caraca, acabou a franquia de filmes, acabou a franquia de filmes. Só que não, como eu disse, teve os 3 ETzinhos que acabaram sendo levados pela avalanche. Depois eles voltam com uma máquina, que eu não sei como eles conseguiram essa máquina, e conseguem tirar os brinquedos do lixo e levam eles para um lugar seguro. E agora que fugiram da creche, o Lodgson já teve o seu final ali meio que digno, né? Onde ele ficou preso no caminhão de lixo, eles simplesmente falam, vamos voltar pro Eng correndo. Chegando lá no Eng, eles tomam um banho de mangueira, literalmente um banho de mangueira, e aí eles já falam, Woody vai pra faculdade junto com o Eng. Os brinquedos voltam pra dentro da caixa, a senhora Batata pega o olho dela de volta, inclusive, o Woody pula pra caixa da faculdade. Só que nesse momento ele vê, não tem como eu deixar meus amigos pra trás. Ele vai lá, escreve um bilhete e fala pro Eng, Eng, você tem que devolver, ou melhor, você tem que doar esses brinquedos pra Bonnie. E o Eng lê aquela mensagem e pensa que é a mãe dele que escreveu. E ele simplesmente decide doar os brinquedos pra Bonnie. Tudo isso, ele vai levar os brinquedos pra Bonnie e bem num final assim, bem incrível, ele leva os brinquedos pra Bonnie, que era aquela garota que já tinha aqui do Woody, né? E ela vê o Woody de novo e pensa, o meu cowboy, só que nesse momento o Eng dá meio que pra trás, né, gente? Afinal, o Woody é o brinquedo da vida dele e ele fica muito receoso em dar o brinquedo pra ela. Só que quando ele vê que ela tem muito apego ao Woody, que ela vai cuidar dele, ele simplesmente entrega o brinquedo pra ela e decide brincar uma última vez com os brinquedos dele. E pra variar, é o som de Amigo Eu Estou Aqui, e ali eu já estou chorando horrores. Só de pensar nessa cena eu já fico emocionado, papo reto. Gente, Toy Story mexe muito comigo. Eu tô quase chorando já. E assim, com o Eng indo embora, deixando os brinquedos dele pra trás, junto com a Bonnie, acaba Toy Story 3. Gente, eu tô chorando. Caraca, viado, eu tô emocionado, mano. Porque, tipo, pensar que é o final de uma franquia. O Eng indo embora, o Eng ficando adulto e deixando os brinquedos dele pra trás. Ai, gente. Manteiga derretida totalmente, né, cara? E assim a gente finaliza o Supra-Sumo Toy Story 3. Eu não vou nem parar de gravar, porque senão eu vou chorar. Eu amo demais esse filme. Esse filme foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Eu já assisti ele mais de umas 15 vezes. Nem precisei de muito tempo pra fazer o roteiro. Eu amo, eu acho a história bem redondinha, tudo muito bem contado. Eu acho que esse filme dá um pau no primeiro, no segundo, no quarto e nos próximos que for vir, porque eu acho que ele sim é um filme redondinho,
conta a história do início ao fim, e por isso, pra mim, Toy Story 3 tem literalmente um 10 de 10. Gente, eu podia estar contando a franquia toda, só que eu só tô contando só sobre ele, porque ele é um filme que me marcou, é um dos meus favoritos, e eu super recomendo pra quem quer assistir ele de novo. Muito obrigado por me assistir, me escutar até aqui, deixa um like aí, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram também, @JoãoVitorMercúrio. Valeu, falou e fui!